A palavra nos diz em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Se você está com a sua Bíblia aí, por gentileza, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, onde diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi onde eles estavam andando sobre o mar. Queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram e ficaram apavorados. Mas Jesus, imediatamente, falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no mar para com eles. O vento cessou e ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Aleluia. Amém, queridos? Jesus, ele tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes, e muitas pessoas tinham se achegado até ali, porque nunca se tinha visto algo do tipo. Um pouco parecido, Eliseu no Antigo Testamento tinha multiplicado pães, mas alguém tomar de 5 pães e de 2 peixinhos e alimentar uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, 15.000 ou mais pessoas, e sobrar 12 cestos cheios. Milagre esse que você já deve ter ouvido muitas vezes. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, nunca se tinha visto algo parecido. E com Jesus é bem assim, onde Jesus mete a mão, é fácil ver o que nunca aconteceu. E é assim no nosso dia a dia, onde Jesus mete a mão, é fácil ver o que nem a gente imaginava que podia acontecer. E nesse instante, as pessoas estavam saciadas por Ele, alimentadas por Ele, tinham sido resolvidas por Jesus em todos os aspectos. Jesus tinha dado para eles a libertação de demônios. Jesus fazia muito isso. E aquelas pessoas que eram escravas do diabo, agora não estavam mais escravizadas. Jesus tinha dado, às vezes no combo, a cura das enfermidades, porque muitas delas eram causadas por demônios. Quando saía o demônio, a pessoa ficava curada. Mas aquelas doenças que não eram causadas por demônio, Ele curava também. E assim as pessoas tinham sido curadas das suas enfermidades. E a todos, Ele anunciou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho de uma forma, pregou essas boas notícias de uma forma que jamais alguém tinha ouvido falar. Porque se você pegar esses textos, especialmente olhando lá no livro de Mateus, toda essa parte próxima à multiplicação, foi mensagens, pregações, revelações de uma forma sensacional. E as multidões estavam saciadas de ensinamento para o seu espírito, de revelação para o seu espírito. As pessoas estavam poderosamente ministradas. E diz assim: depois que aconteceu tudo isso, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Jesus fez. Por que Jesus fez? Eu estudei esse texto nos várias referências, nos vários locais onde ele aparece, e parece que as pessoas naquele instante em que elas estavam libertas, curadas, ministradas, e agora de barriguinha cheia, elas entenderam uma revelação de Jesus como um rei. Elas entenderam que Jesus era um rei, mas não só isso, elas queriam tomar Jesus e levá-lo até Jerusalém para estabelecê-lo como um rei político. Um rei que um dia inclusive iria destituir César, o imperador de Roma, e se tornar um poderoso rei político.
E é isso? Não, não é isso. Não é dessa forma. Um dia, sim, Jesus vai descer fisicamente sobre Jerusalém, em cima do Monte das Oliveiras. O monte vai rachar em dois, está escrito lá em Zacarias. E Jesus então sim vai estabelecer o seu trono e o seu governo a partir de Jerusalém. Quem estava no curso de escatologia lembra dessa parte. E ele vai estabelecer, mas não era este o momento. Eles estavam com a revelação do rei. Mas sabe qual revelação eles não tinham ainda? A revelação do Messias. Eles tinham a revelação daquele que iria trazer transformação social, mudança nessa vida, que é o que eles estavam vendo. Mas eles não tinham ainda a revelação do que ele faria pela nossa salvação eterna. Você está entendendo? Então Jesus, vendo aquela situação, diz aqui, ele fez entrar, em outras traduções disse, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Sabe por quê? Porque com certeza os discípulos estavam gostando daquela onda. Com certeza os discípulos estavam gostando, ele tinha enchido a barriga do povo, meu irmão. O que acontece quando alguém enche a barriga do povo? O povo estava feliz, o povo estava de barriga cheia, o povo queria Jesus. Mas Jesus sabia que aquele povo um dia ia querer açoitá-lo e apedrejá-lo. Porque o método não era ele sentar em Jerusalém como rei, mas ele morrer lá no Gólgota, numa cruz. Ele sabia que esse era o caminho. Então ele obriga os seus discípulos a entrarem dentro do barco e seguir viagem. Diz, gente, não fiquem recebendo essa glória. Receber essa glória porque os discípulos foram o meio pelo qual o milagre aconteceu. Quem é que deu pão para a galera? Os discípulos. Quem fez o milagre? Jesus. Mas quem operacionalizou o milagre? Os discípulos. E assim até hoje acontece. Lá na selva, como é que é o milagre? Vocês oram uns pelos outros, as pessoas são curadas, são libertas, não é assim? Você está operacionalizando, mas quem é que está fazendo o milagre? E Jesus... tinha acontecido muito milagre, muito sinal, muita maravilha. Jesus disse, galera, vaza, porque vocês não podem receber esses aplausos, vocês não podem ficar viciados na aceitação das pessoas, vocês não podem, vaza. E Jesus obriga eles a entrar no barco e partir dali. E aí diz que ele manda eles lá para a casa do peixe, para Betsaida, enquanto despedia a multidão. Jesus começa, gente, vamos lá então, né galera, circulando aí, né? Vamos lá galera, tudo bem? Deus te abençoe. Você eu já curei, você já comeu pãozinho, beleza? Despede a multidão, acabou o culto. Né? E aí, olha que interessante, subiu um monte para orar. Embora Jesus merecesse aquela glória, embora Jesus merecesse que as pessoas o elogiassem, embora as pessoas merecessem que todo mundo dissesse assim, uau Jesus, você faz muitos milagres, porque ele merecia, mas também ele precisava nos ensinar a lição, de nós entregarmos a glória para Deus. E ele sobe o monte para orar ao Pai, para não deixar que os aplausos dos homens o consumissem, para não deixar que os aplausos dos homens o enganassem, para não deixar com que a ideia dos homens de colocá-lo num trono fosse algo que o enganasse. Claro que não enganaria, né? Ele não se aprendeu nem ao trono do céu. E ele sobe um monte para orar, porque isso era algo que Jesus fazia costumeiramente. Aliás, esses milagres, esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas que Jesus fazia, só fazia porque ele subia, porque ele tinha vindo como um homem, como um de nós. E nós, querendo experimentar esse poder e essa glória, precisamos aprender com ele a nos colocar no lugar de oração. Amém? Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. Esse mar era o lago de Genesaré, mas como eles não tinham muito conhecimento além do seu mundo local ali, eles chamavam de mar. Era perto onde desembocava o Rio Jordão. O Jordão desembocava ali, formava uma grande lagoa, antes do Rio Jordão seguir caminho até o Mar Morto. Mas ali havia muito peixe, muito peixe. Por isso que a cidade para onde eles estavam indo era Betsaida, a casa do peixe. Então eles estavam passando por aquela região, estavam no meio daquele lago. E diz que Jesus estava sozinho em terra.
Ele despediu, ficou sozinho na montanha orando. E é ali que nós descobrimos quem nós somos. É nesse lugar onde as multidões se vão, quando os lugares ficam vazios, quando está só você e Deus, é ali que você descobre, meu irmão. É ali que você conhece. É ali que é a hora da verdade, amém? É aquele lugar. E diz ali, sozinho, de madrugada, era a última vigília da noite, então era entre 3 da manhã e 6 da manhã. Quer dizer que os discípulos estavam navegando há muito tempo. E sabe o que mais quer dizer? Que Jesus estava orando há muito tempo. Imagina, ele tinha começado a orar de tardezinha e agora era entre 3 e 6 da manhã. Imagina quanto tempo Jesus passou orando. Porque tantas vezes nós queremos os resultados de Jesus, mas nós não queremos a semeadura de Jesus. Queremos os milagres, os sinais, mas nós não queremos percorrer o caminho que eles percorreram. E Jesus estava lá orando e os discípulos fazendo o quê? Navegando. Aí você vai dizer, pastor, então esse lago é muito grande. Ele é um lago grande, mas é que tinha um problema acontecendo. De madrugada, vendo que os discípulos estavam com dificuldade, porque o vento era contrário. Eles estavam remando, mas não estavam conseguindo sair do lugar. Eles estavam tentando, mas eles não estavam conseguindo avançar. Interessante que diz que, vendo Jesus, meu irmão, era mais ou menos umas 4 horas da manhã. Como é que Jesus viu eles a aproximadamente 6 quilômetros de distância onde eles estavam? Que visão, hein? Meu Deus, esse aí está melhor que Thundercats. Meu Deus! Provavelmente, possivelmente, o Espírito Santo deu uma revelação a Jesus. Porque Jesus em terra estava com a mesma condição nossa. E os milagres que ele realizou pelo poder do batismo do Espírito Santo. Então, fica a dica, busque o batismo do Espírito Santo. E Jesus então recebe essa revelação de que os discípulos estavam no barco com o vento ao contrário. Deixa eu te contar uma coisa. Muitas vezes, quando nós lemos sobre barco na Bíblia, uma das figuras que ele nos traz é a vida da pessoa. Essa é uma das figuras que é usada. E muitas vezes nós, queridos, estamos no barquinho da nossa vida, remando e fazendo tudo o que podemos com as nossas forças, só que o vento está contra. Você não se sente às vezes assim? Você está dando tudo o que você pode. E detalhe, eles só estavam no barco, eles só estavam no lago, e eles só estavam remando contra o vento. Por quê? Porque tinham obedecido. Eles estavam em desobediência? Por que o vento estava contra? Por quê? Porque eles tinham obedecido. Deixa eu te contar uma coisa. Existem sim momentos onde você obedece a Jesus, onde você está no lugar que Jesus mandou, onde você está fazendo o que Jesus mandou, e a coisa não está indo para frente. Existem momentos. Existem momentos onde você está no lugar certo, onde você está fazendo a coisa certa, onde você está fazendo com todas as suas forças, mas parece que você não está saindo do lugar. Não é? Só eu passei por isso? É verdade. Você nunca passou por isso? E parece que não vai, e você rema, e você faz, e você cutuca o irmão do lado, e rema, e não. Imagina se eles não tivessem remado. Jesus era um discipulador bem hard, ele já ia chamar eles de preguiçoso, com certeza. E sabe, se você está passando por um momento assim na sua vida, deixa eu contar uma coisa. Ó, Jesus está de olho. E a Bíblia fala que quando ele saiu aqui da terra, ele foi para junto do Pai de novo, ele se assentou à direita de Deus o Pai, e sabe o que ele faz lá? Ele lá intercede por nós, ele lá ele zela por nós. Se aqui da terra ele subia no monte, o Espírito Santo lhe revelava que os discípulos no barco precisavam de ajuda por causa do vento contrário, hoje do trono do universo, sentado ao lado de Deus o Pai, ele vê você na sua adversidade, ele vê você na sua necessidade, ele vê você quando o vento está contra na sua vida, ele vê você. Quando o vento sopra, quando a adversidade sopra, poxa, que dia tinha sido! Que dia tinha sido aquele? Imagina você lá, discípulo de Jesus,
Hã? Aí chega um, o que você tem? Ah, falta uma perna, seja curado. Puf, tem perna de novo. Chega o outro lá sem olho, o que está precisando? Criar um olho de volta. Vamos ali para Jesus, que hoje eu sou estagiário, né? Jesus, aí Jesus bota a mão, cria olho, aparece o olho. Já pensou? Um dia maravilhoso. Aí Jesus diz para você assim: dá comida para essa gente. Jesus, só tem um pãozinho aqui, peraí. Pronto, agora já tem para todo mundo, multipliquei. Leva lá, entrega. Aí você vai dando meio cacetinho para cada um. Quando você olha, o cacetinho está inteiro de novo. Aí você já dá mais. E olha, cresceu de novo, sei lá como é que foi. Você fica apavorado porque é mais de 10 mil pessoas e você senta lá na frente, dá para escutar. Você senta no fundo, dá para escutar também. 15 mil pessoas, sei lá quantas, e todo mundo escuta o que Jesus está falando. Não entendo como isso funciona, mas funciona. Meu Deus, você já parou para pensar nisso? Que dia, que dia, que dia. Aí quando a galera está batendo nas tuas costas e dizendo parabéns, uau, vocês, hein, que equipe, meu Deus. Aí vem o chefão master e diz: vaza. Como é que é, senhor? Pega o barco e vai. Não, mas agora a galerinha está agradecendo, né? Vai, né? Pega teu banquinho e sai de mansinho. E aí você vai, tá bom, tá? Na hora do legal, na hora dos bônus ali, Jesus pediu para mim sair, mas o dia foi muito massa. Você começa a remar e daqui a pouco você está no meio do mar e a coisa não mata. Porque muitas vezes a prova e a tentação, ela vem depois de grandes momentos de glória, não é? Comigo já aconteceu muito isso. Você tem aquele momento de glória, aquele momento de êxtase. Eu preguei há um tempo atrás no Conselho de Pastores, eu disse assim, né, depois a gente repreendeu e cancelou, mas eu brinquei, eu disse: a maldição da segunda-feira. Porque você tem aquele êxtase, você está aqui no culto, você está buscando, e Deus te dá direção, e Deus te orienta, e vai lá, e você sai do culto que é uma tocha humana, e na segunda está lá teu abençoado, aquele teu patrão. No final do culto, já do lado do teu lado assim no carro, aquela tua mulher maravilhosa. Meu Deus. Aí no banco de trás, aqueles filhos tão comportados e amados, né? E tudo uma delícia. Você entendeu, né? E aí você estava naquele êxtase. Mas deixa eu te contar, Jesus está orando e olhando para você. Jesus está olhando. Parece que Ele está longe, parece que faz tempo, mas Ele está te cuidando. Ele está perto, Ele está junto. Você não está mais sozinho. Aleluia. Vendo que eles remavam com dificuldade, que o vento era contrário. Irmão, a gente conversava no Fonte Business, né, que é o nosso grupo dos empresários aqui da igreja, que às vezes ser cristão, às vezes não sempre, você está sempre nadando contra a maré. Diz que o vento estava contrário. E na vida do cristão geralmente é assim. O rapaz, a moça, lá na escola, na faculdade, que está indo para a faculdade, para a escola, para quê? Para estudar. Mas vem uns enviados do inimigo lá, né? Que só querem pensar em namorar, ficar e não sei mais o que, zoeira. Você é um empresário, um empreendedor, quer fazer negócios direitinho, aí vem um enviado do inimigo lá, e quer fazer tudo errado, tudo maracutaia. Aí você quer dar uma aula para os seus alunos, tudo bonitinho, daí vem regras de governo dizendo para você ensinar as coisas do capeta na escola. Porque o vento é contra. Jesus disse assim: eu não peço que você tire eles do mundo, mas que o livre do mal. Ele disse: no mundo passareis aflições. Ele disse: tem um bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo é ao contrário daquilo que nós queremos viver. É ao contrário. Você quer ser fiel à sua esposa, mas os colegas da firma não querem ser fiéis à esposa deles. Então é assim. Você não quer ser fofoqueira, mas as amigas
Não é? Ao contrário, você não quer gastar mais do que ganha, mas a propaganda, mas eu preciso tanto. É assim, que o vento é contra mesmo, meu irmão. O mundo é contra mesmo. O diabo vai estar sempre tentando colocar a possibilidade de você fazer errado, de você fazer feio, de você fazer do jeito ao contrário de Deus. E muitas vezes vai parecer que você está sozinho. Muitas vezes você vai se sentir sozinho no barquinho no meio do oceano. Mas não para de remar, meu irmão. Não para de remar. Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Uau! Primeiro, como que Jesus viu eles? Não sei. Segundo, como que Jesus caminhou em cima da água? Não sei. Terceiro, o mar estava agitado, vemos isso pelos os outros textos. E como que ele pisava em cima da onda? Será que quando ele pisava na onda, ele subia junto com a onda e depois descia? Ou será que instantaneamente ao redor dele tudo se acalmava? Eu não sei. Eu só sei que quando Jesus chega, ele resolve. Que quando ele chega, ele acerta. Mas como que Jesus vai restaurar o meu casamento? Eu não sei como que ele vai fazer, eu sei que ele vai fazer. Se você deixar ele entrar dentro desse barco. Mas como que ele vai restaurar minhas finanças? Eu não sei como ele vai fazer, mas se você deixar ele entrar e escutar o que ele fala para você fazer, e você fizer, ele vai resolver. Eu não sei como ele vai resolver a tua saúde, qual é o propósito que ele tem com a tua saúde, mas se você deixar ele entrar dentro do barco, ele vai te falar. Eu não sei como é que ele faz esses negócios, mas eu sei que ele faz. Isso se chama, sabe o que é? Fé, porque a gente não tem explicação para tudo. Meu irmão. Embora a gente seja conhecido como a religião do livro, não tem explicação para tudo. Tem resposta, se chama Jesus. Mas tem coisa que nós só vamos entender quando chegar lá na eternidade. Tem princípio para tudo, porque o nosso príncipe da paz nos entrega isso. Mas tem coisas que você tem que simplesmente acreditar. Ter fé. Pastor, se eu não tenho fé, faz que nem aquele homem que disse: Senhor, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Eu creio em Jesus, mas não tanto como precisava. Me dá um help aí, Jesus. Me ajuda na minha falta de fé. E ele foi até eles andando sobre o mar. Queria passar adiante deles. Jesus não só foi chegando, Jesus bateu carreira no barquinho ali. Eles remando com toda a força e Jesus caminhando passa. Porque o nosso esforço humano não é nada comparado à graça divina. Todo nosso esforço, toda a nossa dedicação não é nada se comparado ao poder de Deus que opera em nós. Aleluia. Meu Deus, imagina eles. Faz de conta que eles tinham levado 20 minutos para remar os últimos 10 metros. Jesus vem caminhando 6 quilômetros, caminhando em cima da água e passa. Pensa. Está começando a ultrapassá-los. Ser na água, ser ultrapassado por outro barco é uma coisa, ser ultrapassado por um cara caminhando. Mas eles, vendo andar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma. Claro, é mais fácil acreditar no fantasma do que acreditar em Jesus. Mas não é? Não é? Mais fácil acreditar no fantasma do que em Jesus para muita gente? Como assim, pastor? Me explica. Meu irmão, quando a serva de Naamã disse para ele: vai lá que Israel tem um profeta que vai te curar. Daí o Naamã vai, todo faceirinho. Aí o profeta nem cumprimenta ele. O profeta manda um empregado dizer para ele: avisa ele que ele tem que tomar 7 banhos no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. Aí o que o Naamã faz? Eu achei que ele ia botar a mão na cabeça, dar um tremelico, que ele ia, estou parafraseando, e eu ia ficar curado, mas ele só manda tomar banho de rio. Aí o empregado do Naamã falou assim para ele: ô Senhor, se eu te pedisse uma coisa difícil, tu não ia fazer? Claro. Então, o que custa fazer uma coisa fácil? Te refresca. E o que acontece? Naamã fica curado. Aí às vezes é mais fácil a pessoa, alguém fala para ela: não, para resolver isso tem que acender tantas velas, dobrar tantos lençol, tem que pendurar isso no pescoço, amarrar isso no braço, tomar não sei o que, comer aquele outro.
né? E as pessoas, tá bom, tá bom. Aí vem na igreja, a gente diz assim, você precisa crer em Jesus Cristo. Não, tá louco. Achei que ia dizer alguma coisa. Nem botou a mão na minha cabeça lá, nem... Às vezes parece que a galera acha mais fácil acreditar em fantasma do que acreditar em Jesus. O que eu tenho que fazer para isso? O que eu tenho que fazer? Ora por ele. Mas se dissesse para pegar uma foto, para botar uma vela em cima, para guardar a roupa íntima no congelador, aí fazia tudo. Porque às vezes parece que é mais fácil acreditar em fantasma do que acreditar em Jesus. Não é? Tem gente que pega os caras lá, bota a cabeça para baixo, né, para casar, e não sei o que, e faz não sei o que para conseguir dinheiro, e entra em sociedade secreta para prosperar, faz pirâmide. Olha, a galera acredita mais às vezes em pirâmide do que Jesus. Meu Deus, que isso? Com o faraó não deu certo, pelo menos. Então, irmão, veja, para de acreditar em fantasma, começa a acreditar em Jesus. Diz para a pessoa do seu lado, para de acreditar em fantasma, começa a acreditar em Jesus. Se a gente pedisse uma coisa difícil, você ia fazer, e a gente te pede uma coisa fácil. Creia em Jesus Cristo, leia a Bíblia, ore, congregue. Pensaram se tratar de um fantasma e gritaram, e eles literalmente começaram a gritar. Pensa, o Pedrão, ouro e prata não tenho, mas levanta, tirando o Pedrão. Perdeu toda a compostura. Né? O João, o apóstolo do amor, Jesus. Os discípulos perderam a cabeça. Porque quando você perde a fé, isso é só o princípio das outras coisas que você começa a perder logo a seguir. Quando você está no barco dessa vida, o vento batendo contra, o mundo andando contra, as circunstâncias andando contra, você perde a fé, isso é só o começo que você começou a perder. Logo vai indo-se embora muita coisa, inclusive, sabe o que? Saúde emocional. A saúde emocional daqueles discípulos, meu amigo, imagina, cara, o Judas era um cara extremamente racional, inteligente, sem vergonha, não, essa parte não precisa. O Mateus era um cara extremamente inteligente, funcionário da Receita Federal. Nessa época do ano, antes de se converter, o Mateus já está cheio de serviço, pegando os impostos de renda lá, conferindo direitinho, né? Ver se dava para roubar um pouquinho, quer dizer, cobrar direitinho ali. E aí essa galera perde totalmente a estabilidade emocional, perde totalmente a inteligência emocional e fica maluco. Eles entram em um surto coletivo e começa a gritar, e todo mundo realmente acredita que é um fantasma. Porque quando a coisa está tão lascada, a noite está tão escura, o vento está tão forte ao contrário, as ondas estão tão fortes sobre o seu barquinho, você está fazendo todo o esforço humano possível, mas não está crendo em Jesus, fica fácil acreditar em fantasma, fica fácil se desequilibrar emocionalmente, sabe o que? Tomar decisões precipitadas, em pequenos momentos, que atrapalham grandes períodos da vida. Enlouqueceu, em um pequeno instante, tomar uma decisão errada que pode atrapalhar a vida inteira. Imagina se um louco desse pula do barco, perdão se eu chamei isso de louco, pula do barco, sei lá, dá uma remada na cabeça do outro, pensando que vai matar o fantasma. Eles gritavam, pois todos viram e ficaram apavorados. Literalmente diz aqui que eles enlouqueceram, que eles ficaram malucos. Meu irmão, pelo bem da tua sanidade mental, creia em Jesus Cristo, porque esse mundo é doido, meu irmão. Você vê cada coisa que não tem cabimento, que não tem pé nem cabeça, mas o que mantém a sociedade ainda de pé até hoje é Cristo em nós, a esperança da glória. Porque a Bíblia diz que até a criação ela geme e angustia na espera da manifestação dos filhos de Deus. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse:
coragem, sou eu. Meu Deus, não tenho medo. Interessante, ele fala coragem no começo da frase, ele fala não tenha medo no final, porque no meio o que ele diz? Sou eu. É interessante que a expressão que coloca os crentes de pé abala e derruba ao chão os incrédulos. Quando Jesus diz sou eu, ou como você preferir, eu sou, quando Jesus expressa o seu nome eterno, eu sou o que sou, eu sou Yahvé, sou eu, esse é o nome de Deus, eu sou. Quando Jesus expressa o seu nome eterno nesse momento, sabe o que acontece? O mar se acalma, os discípulos se acalmam, conseguem navegar, conseguem botar a vida em ordem. Mas quando no jardim do Getsemane querem prender Jesus e perguntam quem é Jesus, e ele diz sou eu, o que diz a Bíblia? Todo mundo cai no chão, porque a revelação do Messias, a revelação do Cristo levanta o justo e derruba o ímpio. A revelação do eu sou vai fazer a igreja subir e vai obrigar um dia o diabo a se ajoelhar. Amém. Aleluia. Porque a revelação de que Jesus Cristo é Deus, ela derruba os incrédulos e ela levanta os crentes. Amém. Ela é condenação para os incrédulos, ela é salvação para os crentes. Porque a Bíblia diz que essa é pedra angular. Jesus é motivo de escândalo para os que não creem e de salvação para os que creem. E ele prepara a eles coragem, revela a sua identidade eterna e depois ele diz: não tenham medo. Porque estar diante de Deus e olhar para Deus pode gerar medo. E ele larga isso. Eu vou explicar por que ele falou isso no final aqui do texto. Então subiu no barco. Por que ele subiu no barco? Por que Jesus subiu no barco? Para acalmar a tempestade? Para que Jesus subiu no barco? Pelo mesmo motivo que ele escolheu 12 apóstolos, diz aqui. Então subiu no barco para estar com eles. O que Jesus quer fazer? Ele quer estar contigo. Jesus quer estar contigo. Acho que você não entendeu. Jesus quer estar contigo. Você quer dar alegria para Jesus? Você quer dar prazer para Jesus? Deixa Ele estar contigo. Deixa Ele fazer parte das suas decisões. Será que eu fico nesse emprego ou troco? Deixa Ele fazer parte dessa decisão. Será que eu compro um tênis ou um chinelo de dedo? Deixa Ele fazer parte dessa decisão. Será que eu peço ela em casamento ou desisto de tudo? Deixa Jesus participar dessa decisão. Será que eu me separo ou tento de novo? Deixa Jesus participar dessa decisão. Porque aqui diz que Jesus subiu no barco para estar com eles. Quando Jesus vai chamar o 12 dias, Jesus chamou os que Ele quis para estar com Ele. Depois Ele fala para que os enviasse a pregar, mas primeiro diz para estar com Ele. Ei, Jesus quer ficar contigo. Ele quer passar tempo contigo. Jesus quer que você possa acordar de manhã para bater um papo com Ele. Para fazer um chimarrão aos que são do chimarrão, passar um cafezinho aos que são do cafezinho, sentar ali contigo, tomar um chimas contigo, tomar um cafezinho contigo, curtir a paisagem contigo, ir para o trabalho contigo. E qual a consequência? O vento cessou. Foi consequência do estar contigo. Mas mesmo que o vento continuasse, quem está com Jesus enfrenta o vento contrário. Quem está com Jesus faz que nem avião, quando o vento está contra é melhor para subir. Diz que eles ficaram totalmente perplexos. Parece estranho. Já tinha parado a tempestade, já tinha se acalmado, Jesus já estava dentro do barco. Por que eles ainda estavam perplexos? Vírgula. Porque não haviam compreendido do milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. O coração deles estava endurecido. Eles acharam que era o fantasma porque eles só tinham recebido a revelação de Jesus como rei, mas eles não tinham ainda entendido que Jesus era o Messias. Eles tinham tido a revelação de que Jesus era aquele que multiplicava pães,
mas eles não tinham ainda recebido a revelação de que Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Eles tinham tido a revelação que Jesus tinha poder para transformar a matéria, mas eles não tinham tido ainda a revelação de que Jesus podia salvar o espírito. Eles tinham tido a revelação de que ele era um profeta, alguém diferente, de que ele poderia governar, mas eles não tinham entendido ainda que na verdade ele já governava, mas queria agora governar sobre os seus próprios corações. Por isso, o sobrenatural ainda lhes deixava perplexos. Por isso, andar sobre as águas ainda lhe deixava perplexos. Por isso, ele fazer tudo aquilo ainda os assustava. Ter visto eles, você imagina no meio de um mar, imagina que fosse, vamos supor, sei lá, Lagoa dos Patos ali, só para você ter uma imaginação, era menor, claro. Como achar alguém que já estava numa distância de 6 quilômetros, uma área tão grande, como achar alguém, como caminhar até essa pessoa? Meu irmão, nem que fosse numa reta, no escuro você não ia achar. Só aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Jesus entra no barco, Jesus acalma eles, e Jesus queria estar com eles, sabe por quê? Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Jesus queria estar com eles porque ele queria ter intimidade, para que eles recebessem no seu coração a revelação de que Jesus é Deus, de que Jesus é muito mais que uma historinha bonita, de que Jesus é muito mais que um rei, de que Jesus é muito mais que qualquer outra coisa que eles possam imaginar, mas que quando Jesus está no barco, a viagem é outra. Que o esforço humano não alcança, o poder divino pode realizar. E aí eu pergunto para você, meu irmão, como é que você está? Está o vento contra? Está difícil remar? Você está acreditando em umas paradas aí que mais parece fantasma? Jesus está olhando para você nessa noite. E Jesus quer entrar no barco contigo. Você quer que Jesus entre no seu barco? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, que nada te distraia, nada te atrapalhe. E se você pode, se coloque de pé, para que você não fique sonolento, distraído. Quero convidar o Ministério de Louvor e Adoração para me ajudar aqui. Enquanto você escuta, eu vou reler a passagem. Eu queria que você montasse esse filme na sua cabeça, mas que você fosse o personagem desse filme, que você tentasse imaginar qual é a sua situação hoje. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedidos, subiu o monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus, imediatamente, falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, subiu no barco para estar com eles, O vento cessou, e ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Senhor, nos dá corações amolecidos, corações onde a Tua revelação consegue penetrar, Senhor. Que cada um de nós aqui hoje possa clamar, Senhor, porque nós temos remado, nós temos nos esforçado, nós temos nos dedicado, mas nós te pedimos, Senhor, entra nesse barco, Senhor, entra nesse barco. Tu és o nosso tudo, Senhor. Às vezes a gente tenta tantos sistemas, alternativas, métodos, que parece mais fácil acreditar em fantasma. Mas hoje nós queremos dizer que nós não acreditamos em fantasma, nós cremos em Jesus.
Nós não queremos ficar gritando que nem loucos por aí, correndo de um lado para o outro. Nós não queremos ser baratas tontas, apavoradas com o que está acontecendo. Nós queremos olhar e dizer: é o meu Jesus que está chegando, é o meu Jesus que está vindo, é o meu Jesus que está chegando. Mesmo quando os ventos estão contrários, mesmo quando você está remando e parece que não sai do lugar, mas eu sei que o meu Jesus está olhando para mim, eu sei que o meu Jesus está caminhando na direção, e Ele quer que eu esteja com Ele, Ele quer entrar no meu barco para que eu esteja com Ele, meu irmão. Jesus quer relacionamento contigo. Jesus quer estabelecer uma amizade contigo. Quanto tempo faz que você não conversa com o teu amigo Jesus? Sim, Ele quer resolver o teu casamento. Sim, Ele quer curar a tua saúde física. Ele quer restaurar as tuas finanças. Ele quer abençoar o teu trabalho. Ele quer restaurar a relação com os teus filhos. Sim, mas Ele quer estar contigo. Ele quer estar contigo. Ele quer estar contigo. Chama Ele para dentro desse barco agora, meu irmão. Diz para Ele: Jesus, entra no barco da minha vida. Entra no barco lá da firma. Entra no barco do meu casamento. Ah, Jesus, entra no barco. Jesus, entra no barco. Entra no barco. Que eu cansei de remar. Eu cansei. O meu esforço não está resolvendo essa situação. O meu esforço não está dando conta. Eu estou remando nessa situação e não estou saindo do lugar. Mas se o Senhor entrar no barco, a tempestade vai cessar. Chame por Ele nessa noite. Entregue diante dEle aquilo que tem te feito chorar. Entregue diante dEle aquilo que tem feito perder as noites de sono. Entregue diante dEle. Esse é o momento seu com Jesus. Você pode ficar no seu lugar, ou se quiser pode vir até aqui na frente, mas é o momento de você e Jesus. Se Ele já era capaz de achar os discípulos no meio do mar, no seu corpo humano, imagina agora sentado no trono ao lado de Deus Pai. Ele te vê,